Vamos definir o conceito de função. Sejam x e y conjuntos não vazios. Uma função f de x em y, denotada dessa forma, é uma regra, ou também uma lei, podemos pensar assim, que associa para todo elemento x do conjunto x, um elemento y pertencente ao conjunto y. Esse elemento y ele é único, ou seja, dado x, há um único elemento y associado pela f a esse x. Então a gente escreve a definição dessa maneira aqui. Ou seja, para todo x pertencente a x, existe um único y pertencente a y. Ou seja, esse y é associado ao elemento x pela regra f. Então a gente costuma escrever isso usando a seguinte notação, que y é determinado pela f aplicada no elemento x. Então isso é um símbolo. Isso mostra que, dado x, existe um y obtido pela ação da f no elemento x. Um exemplo, a gente pode considerar, usando aquela notação de diagrama de Venn, conjunto x, considerando os elementos aqui A, B e C. Então x é um conjunto com 3 elementos. E o y, para fixar ideias, vamos colocar um conjunto com 2 elementos, P e Q. Então, eu quero definir uma função f do conjunto x no conjunto y. Uma possibilidade seria essa aqui. Ou seja, essa função f, que eu representei simbolicamente por esse diagrama de Venn, ela nos diz que a f atua no elemento A do conjunto x, dando um elemento P do conjunto y. Então, posso dizer que f de A é igual a P. F atuando em B, elemento do conjunto x, produz um elemento P do conjunto y. F, atuando no elemento C do conjunto x, produz o elemento Q. Ou seja, esse diagrama de Venn, com essas flechas, define uma função f de x em y. Ou seja, o que define a função f é a especificação de como f atua nos elementos do conjunto x. Então nós vemos aqui que para todo x, elemento do conjunto x, tem que existir um y no conjunto y, e esse y ele é único. Isso está sendo verificado por essa função f que a gente tem aqui. Por quê? Os elementos do conjunto x são A, B e C. Então, se você considera o A, há uma única resposta que o f tem ao atuar no elemento A. Este f de A é P. Analogamente, f atuando em B dá por resposta um único elemento, P, e o f atuando em C também dá como resposta um único elemento de y, que é o elemento Q. Aqui, essa função tem uma particularidade, porque tanto A e B têm o mesmo elemento P de y, associado pela f. Isso não contraria a definição formal que está aqui. Ou seja, para todo x no conjunto x, existe um único y no conjunto y associado pela f ao x. É o que a gente está vendo aqui.
essa definição dada aqui não proíbe a existência de um mesmo P associado a dois elementos distintos de x. Então aqui a gente vê que isso é um exemplo de uma função. Aqui vamos considerar o seguinte caso. X, y, os mesmos elementos, A, B e C. Agora vamos definir uma outra regra entre x e y. Também vou chamar de f, mas nesse exemplo eu vou definir dessa maneira aqui. Aqui a gente vê o seguinte, essa regra f do conjunto x no conjunto y, nós vemos o seguinte, que o f atuando no elemento A do conjunto x me dá por resposta P, mas também me dá por resposta, como está indicado por essa outra flecha, o elemento Q. Então, note aqui que do A saem duas flechas pela F, ou seja, F de A é P. Mas eu também posso dizer que o F de A, conforme está indicado nesse diagrama de Venn, também é Q. Nós vemos isso daqui. Duas flechas saindo de A, uma termina em P, a outra termina em Q. O que nos dá que F de A é P e F de A é Q. Já a F atuando em B me dá P, é o que a gente vê daqui. E F atuando em C me dá Q. Aqui a gente nota que essa F, essa regra, entre o conjunto x e y, dada por essa f aqui, especificada nesse diagrama de Venn, ela não é função. E ela não é função porque não está satisfazendo a condição que define uma função. O problema está no elemento A, porque nós vemos o seguinte, esse elemento A do conjunto x, a f atuando em A me dá dois valores, P e Q. E aqui a gente assume que P é diferente de Q, assim como A, B e C são distintos. Ora, então, existe esse elemento A no conjunto x, só que o f de A ele não é único. Ou seja, o A é elemento de x, mas não existe um único y no conjunto y associado a esse A pela f. Na verdade, existem P e Q. Logo, a f não é uma função. O B e o C não têm esse problema, porque associado a B há um único elemento no conjunto y associado pela f ao B, que é o P. A gente vê, pelo diagrama de Venn, a existência de uma única flecha unindo B e P. Então, f de B é P. Tem-se, então, para o elemento B, satisfeita essa condição. B é um elemento de x e há um único y. Nesse caso, o y é o P, tal que P é o f de B. O mesmo ocorre com C. O C tem um único elemento no conjunto y associado pela f, que é o Q, ou seja, f atuando em C me dá Q. E essa é a única opção que se tem. Então, também tem satisfeito. C pertence a x e existe um único elemento em y, nesse caso Q, onde Q é o f de C. A gente vê isso pelo diagrama de Venn. Há uma única flecha saindo de C, dando o elemento Q. Repetindo, o problema que torna f
não ser uma função está no elemento A, porque ao elemento A do conjunto X, a f associa não um único elemento de y, mas dois elementos, o p e o q. Seja, esse elemento A não satisfaz essa condição. Por quê? Porque não existe um único elemento em y, tal que y é o f de A. Na verdade, o p é f de A e o q é f de A. Ou seja, isso é o que torna essa regra não ser uma função de x em y. Seja agora a função f. Vamos tomar aqui o x e o y como sendo o conjunto dos reais. E agora eu vou introduzir a lei que define f da seguinte forma. Aqui eu estou definindo que f atua no elemento x do conjunto R, associando a x o número real x2 mais 1, pertencente a esse conjunto aqui, que também, nesse exemplo, é o R. Então, a gente vê o seguinte, se você pega x igual a 1, o f de 1 é 1 ao quadrado mais 1, que dá 2. Se pegar x igual a 2, f de 2 é 2 ao quadrado mais 1, que daria 4 mais 1, 5. A gente pegar x igual a 1 meio, f de 1 meio é 1 meio ao quadrado mais 1, que dá 1 quarto mais 1, que dá 5 quartos. X igual a menos 1, o f de menos 1 ao quadrado mais 1, menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 dá 2, etc. A gente podia continuar indefinidamente dando valores, só para a gente ter uma ideia de como é que é a lei de formação f de x. Agora, isso é uma função, só que, a rigor, a gente tem que se certificar de que essa propriedade que está aqui, ela está sendo verificada, ou seja, para todo x elemento, nesse caso, de R, existe um único y elemento de R, onde y é f de x. Nesse exemplo, a gente está olhando da seguinte forma. Vou até colocar aqui. Esse é o x, aqui é o R. Aqui o y, o R. Dado x, quem é o meu y? Meu y, ele é o f de x. Só que f de x, nesse caso, é determinado por essa regra, ou seja, f de x é você pegar o x, elevar ao quadrado e somar 1. Então, a gente tem isso aqui. A gente nota o seguinte, será que para esse x existe mais de um número real y que tem essa forma aqui, x2 mais 1? A gente vê que não. Por quê? Se você pega um número real x, toma o quadrado desse número e soma 1, nós obtemos um número muito bem determinado. Ou seja, a gente obtém o y igual a x2 mais 1. Não há um outro número que, associado ao x, dê, fazendo x2 mais 1, um valor diferente desse y dado aqui. Então, a gente está vendo mais ou menos isso. Se você pega x igual a 1, o f de 1 é 2. Ele não é 2 e 7. Associado a 1, há um único valor, que é o 2. Associado ao 2, 5. Associado a meio, 5 quartos, etc. Ou seja, um x genérico,
o f de x, que a gente denota como sendo y, sendo x2 mais 1, isso é um número fixo. Então, f de x, essa regra, x2 mais 1, define uma função. Consideremos a regra f, uma regra definida do intervalo fechado em menos 1, fechado em 1, no conjunto dos reais, onde, dado um x no intervalo menos 1, 1 fechado, y ele é obtido o y associado a esse x igual a 1, ou seja, o f de 1, esse y, ele é tal que ele vai ter que satisfazer essa condição aqui. Então, essa é a condição que a gente estabeleceu como definindo o f de x. Então, esse y, para esse exemplo, onde x igual a 1, ele vai satisfazer essa equação. Um ao quadrado é 1, então eu tenho que me dá y2 igual a 0, e eu tenho então y igual a 0. Ou seja, o y, nesse caso, associado ao x igual a 1, ou seja, o f de 1, ele é 0 e é único. Dado 1, f de 1 é 0. Agora, vamos considerar um x, por exemplo, igual a meio. Meio está nesse intervalo. Nesse exemplo, quando x é igual a meio, quem é o y associado a x igual a meio? Ou seja, quem é o f de meio? Então aqui, a gente mais uma vez vai ter que achar o y resolvendo essa equação para x igual a meio. Então a gente vai fazer meio ao quadrado mais y2 igual a 1. Então isso aqui me dá 1/4 mais y2 igual a 1, que me dá y2, 1 menos 1/4, 4 menos 1/3 dá 3/4. Ou seja, o y aqui é mais ou menos raiz de 3/4, que dá raiz de 3 sobre 2. Então, a gente nota o seguinte, nesse exemplo, o y, que é o f de meio, há dois valores possíveis. Ele pode ser tanto o valor raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós vemos aqui? Para esse valor x igual a meio, a f associa não apenas um único valor. Não há um único valor. Há duas possibilidades. O f de meio pode ser raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, para x igual a meio, não existe um único y associado pela f a x igual a meio. Na verdade, há duas possibilidades. Então, esse exemplo ele não é função. Isso aqui não é função. Essa regra não define uma função do intervalo fechado menos 1 e 1 em R. Embora o x igual a 1 tenha associado pela f um único valor, nesse caso 0,
ocorre que um outro valor de x, por exemplo, x igual a meio, tem associado um f de meio, que pode assumir dois valores, raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2, o que viola a definição de função. Então, basta você encontrar um valor no conjunto x, nesse caso, o conjunto x é o menos 1 e 1, né? Basta você encontrar um valor onde a f atua, dando por resposta mais de um y, para que você caracterize o f como não sendo uma função.